Olá, vamos mergulhar hoje no relatório de outubro de 2025 do Fundo Imobiliário Fator Veritá, o famoso VRTA11. O preço da cota caiu e isso sempre acende aquela luzinha, né? Será que a gente está olhando para uma oportunidade de compra ou é um sinal de alerta? É isso que a gente vai investigar agora, detalhe por detalhe. Pois é, essa queda no preço de mercado deixa qualquer um com uma pulga atrás da orelha. É hora de comprar na baixa ou de ficar de fora. Para decidir, a gente precisa entender o que está por trás dessa desvalorização. E o primeiro número que ajuda a gente a entender o cenário é este aqui, 0,93. Esse é o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cota do fundo está sendo negociada no mercado com um desconto de 7% em relação ao que os ativos dele realmente valem. A grande questão é, por que está tão barato? Bom, para saber se esse desconto faz sentido ou se é uma oportunidade de ouro, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o básico. O que é o VRTA11? Em que ele investe o nosso dinheiro? O VRTA11 é o que a gente chama de fundo de papel. O foco principal dele são os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Traduzindo, o fundo basicamente compra dívidas do setor imobiliário, tipo financiamentos de grandes projetos, e o lucro dele vem dos juros pagos por essas dívidas. E esse lucro, claro, é distribuído para quem tem as cotas. E olha só como a carteira é bem concentrada. Mais de 86% de tudo que o fundo tem está alocado em CRIs. Isso significa que o resultado do VRTA11 está totalmente ligado ao desempenho e à saúde desses títulos de dívida. E aqui está um ponto que a gente precisa prestar muita atenção. Quase 94% dos ativos do fundo são corrigidos pelo IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Isso é bom quando a inflação está alta porque os rendimentos tendem a subir junto. Mas, por outro lado, se a inflação começar a cair, os dividendos podem sentir o impacto. É uma faca de dois gumes. Ok, agora que a gente já entendeu a estrutura do fundo, vamos ver o que a gestão andou fazendo em outubro. E olha, já adianto que foi um mês bem movimentado. A gestão se mexeu em 3 frentes principais. Primeiro, eles foram às compras, fazendo novas aquisições. Segundo, administraram os ativos que já tinham, e isso incluiu até um pagamento antecipado de dívida. E por fim, claro, fizeram a distribuição dos rendimentos do mês. O fundo colocou 9,7 milhões de reais para trabalhar em 2 novos CRIs. O que chama atenção aqui é a estratégia. Eles compraram um CRI atrelado ao CDI, que protege a carteira se os juros subirem, e outro atrelado ao IPCA, que se beneficia da inflação, uma forma de equilibrar o jogo. Mas não foi só a entrada de dinheiro, não. Ao mesmo tempo, o fundo recebeu 5,3 milhões de reais de um pagamento antecipado do CRI do Grupo Mateus. Isso quer dizer que o devedor quitou a dívida antes do prazo, o que é bom porque injeta um bom dinheiro no caixa do fundo, pronto para ser reinvestido em outras oportunidades. Agora, um ponto de atenção no relatório de outubro. O fundo gerou 74 centavos por cota, mas distribuiu 85. Para manter esse dividendo mais alto, a gestão usou 11 centavos do caixinha, das reservas que o fundo acumula. Isso acontece, é uma prática normal, mas é um sinal para a gente ficar de olho para ver se os resultados dos próximos meses vão conseguir cobrir a distribuição. Beleza, a gente já viu que o mercado está vendendo as cotas com desconto. Mas e o gestor do fundo? O que ele tem a dizer sobre essa situação toda? É exatamente essa diferença que o gestor faz questão de mostrar. Enquanto o valor justo, o valor patrimonial de cada cota, seria de R$ 83,76, o mercado estava pagando apenas R$ 77,99 em outubro. Esse buraco de 7,4% é o centro da discussão. E qual a explicação deles para isso? Bom, a gestão argumenta que não é um problema específico do VRTA11. A culpa, segundo eles, é do cenário geral. O mercado inteiro está esperando uma alta futura nos juros, e isso acaba pressionando o preço de todos os fundos imobiliários para baixo. E aí eles vêm com o contra-argumento. Eles dizem, olha, mesmo com o preço da cota caindo, o rendimento que a gente pagou em outubro, o famoso dividendo yield, foi de 1,09%. Eles usam esse número para mostrar que, em termos de geração de renda mensal, o fundo continua bastante atrativo. E para ilustrar bem o momento, a gestão usa essa frase do presidente do Banco Central americano. Quando se dirige na neblina, o ideal é ir mais devagar. Essa neblina é a incerteza da economia global, que está fazendo todo mundo, tanto os investidores quanto os próprios governos, pisar no freio. Certo. Com todas essas informações na mesa, a gente chega na encruzilhada.
Como juntar todas essas peças e decidir se agora é ou não uma boa hora para investir? Então, vamos botar na balança. De um lado, o que joga a favor. As cotas estão com bom desconto, o rendimento mensal continua atrativo e, no geral, a carteira de dívidas do fundo está saudável, sem calotes. Do outro lado, o que pesa contra. O risco dos juros subirem no futuro, toda essa incerteza na economia mundial e a volatilidade normal do mercado. No final das contas, a decisão sobre o VRTA11 hoje é exatamente essa balança. De um lado, a chance de comprar ativos de qualidade por um preço mais baixo. Do outro, o peso de um cenário econômico global que, como disse o Paulo, está bem nebuloso. E tudo se resume a esta pergunta final. Esse desconto que o mercado está oferecendo hoje é suficiente para compensar todos os riscos desse cenário econômico mais complicado? A resposta, claro, vai depender do perfil e da estratégia de cada um ao analisar esse relatório do Fator Verità.